O animal não consegue pensar. Ele pensa rudimentarmente sobre o que é bom e o que é ruim para ele. Tá bom, arriar o nosso garanhão aqui para dar umas voltas hoje. O método que nós vamos usar para análise do caso Marcelinho é o método analítico, fenomenológico, existencial. Analítico que vem da psicanálise e da análise do comportamento. Fenomenológico da ciência, a fenomenologia, estruturada aí por Husserl, Sartre, Merleau-Ponty e trazido para a psiquiatria por um filósofo médico que se chamava Jaspers. É isso aí. Nós vamos avaliar o caso do Marcelo Perseguini, junto, analisando com a inteligência, com dados técnicos, psicopatológicos, dentro da análise fenomenológica existencial. É isso aí, amigos. Estamos eu aqui, meus dois amigos, e nós estamos aqui para falar sobre o caso Marcelo Perseguini. O caso: foram encontrados mortos em uma casa, duas casas. O pai, PM, sargento da rota, a mãe, cabo da Polícia Militar Paulista, o Marcelo Perseguini, o menino, morto num colchão na casa. Na casa ao lado, onde morava a avó e a tia, mais dois corpos. A avó de 65 anos e a tia, que não morava nessa casa, mas foi dormir com a avó do Marcelo Perseguini. Os laudos até agora apontam que Marcelo Perseguini planejou a morte de todos. A polícia suspeitava e os laudos estão confirmando isso. Sequência dos fatos: o pai do Marcelo Perseguini dormia no colchão da sala. Marcelo Perseguini, um tiro na cabeça, pagou. Mãe do Marcelo veio olhar o que estava acontecendo. Marcelo se escondeu no banheiro, ajoelhou para ver, ajudar o pai. Marcelo Perseguini atirou na cabeça. Saiu dali, foi no quarto da avó, atirou na cabeça, dormindo. Foi no quarto da tia, dormindo, atirou na cabeça, bem no centro da cabeça dela. Voltou para dentro, guardou a arma, se vestiu para a escola, pegou o carro, saiu de madrugada, isso era mais ou menos uma meia-noite e meia. Ele saiu e chegou na escola por volta de 1h20. Dormiu dentro do carro. Às 6 e pouco da manhã, saiu do carro, uniformizado, com a mochila nas costas, e se dirigiu para a escola onde estudava. Frequentou a aula normalmente. Não houve nenhum sinal. Comentou com alguns colegas dele o que ele tinha feito. Voltou para casa, tentou ir no carro, não conseguiu tirar o carro da vaga onde ele tinha estacionado. Pegou carona com algum colega, com o pai do colega, e pediu para levar ele em casa. Ele chegou, o pai do colega tentou chamar os pais. Marcelo falou: não, eles estão dormindo, pode deixar. Os pais, esse garoto deixou ele entrou dentro de casa, viu os pais mortos, pegou a arma, apontou para o queixo e se suicidou em cima do mesmo colchão onde estava o pai e a mãe. Esse é o caso Marcelo Perseguini, um caso de parricídio. Parricídio é o nome dado quando acontece de um membro da família matar o pai, a mãe ou um dos irmãos, ou um dos tios e avós. Caso interessante que aconteceu próximo a esse, que foi semelhante a esse, foi nos Estados Unidos, em 1974. Um jovem de 24 anos, 23, 24 anos,
matou a família dele toda. O pai, a mãe, e 2 irmãos, uma irmã, se não me engano mais uma irmã. Foram 6 mortes nessa casa. Mas o rapaz tinha 23 anos e alegou para a polícia que ele estava escutando vozes, sussurros dessas pessoas que falavam que ia matá-los. Ele teria que matá-los primeiro. Então há diferença nesses 2 casos. Mas são os 2 casos famosos. O caso mais famoso que existe, de parricídio, foi o caso de Édipo, na mitologia grega, que matou o pai para ficar com a mãe. E esse Édipo, essa história de Édipo, esse mito de Édipo, é usado por Freud para trabalhar as questões conflituosas do homem, que num dado momento ele acredita que o menino quer destruir o pai para ficar com a mãe. Vamos considerar aqui as questões do menino de 13 anos, não especificamente do Marcelinho. E o que nós observamos nesse caso? Popularmente, há a ideia de que um menino de 13 anos não poderia ter feito isso. Por que não? Ele é um ser vivente e tem a capacidade. Então vamos analisar isso aí primeiro. As fotos que nós temos visto do Marcelinho são fotos da infância dele, provavelmente com 11 anos, 10 anos, 11 anos. Ele estava num momento mais evoluído agora, maior, né? E ele já tinha estrutura em seu corpo anatômico para empunhar uma arma. Isto é fato. A não ser, se alguém me contradizer, pode relatar aqui, que eu não tenho informação que ele fosse, que não tivesse. Um menino de 13 anos consegue manipular uma arma. Porque ele tem estrutura óssea, tem estrutura anatômica para fazer isso. E cerebralmente, neurologicamente, esse menino tinha capacidade de pensar, de refletir corretamente como um adulto, ou como uma pessoa que pudesse planejar e executar uma ação criminosa como essa? Essa é uma boa questão. Nós podemos deduzir o seguinte, observando o menino de 13 anos. Ele tem a estrutura para planejar, sim, ele já é reflexivo, já pensa. A partir dos 7 anos a criança já faz isso, já faz esse movimento psicológico. Então ele já tinha potencial, ele já tinha a capacidade para planejamento. Agora, a questão é que ele estava com 13 anos, o cérebro ainda não estava amadurecido. Nós sabemos as características, padrões do comportamento do menino de 13 anos, que é adolescente. Não vou entrar nesse detalhe, todo mundo já conviveu com adolescente, sabe. A característica principal é a pugna, revolta, contradição. Ele quer se impor como adulto, apesar de não ser, ainda ter a dependência dos pais. Então ele gera a pugna, retoma a pugna do obsessivo e se revolta contra tudo o que nega a ele o seu prazer. Essa é a característica do adolescente de 13 anos, em geral. Em relação especificamente ao Marcelinho, ao objeto Marcelo Perseguini, 13 anos, a coisa, ao ser vivente, Marcelinho, nós temos alguns dados importantes que vêm de alguns colegas dele. Quais sejam? Alguns colegas relataram que ele tinha afirmado que queria matar a família toda e se tornar um assassino de aluguel. E um dado importante do Marcelinho é que ele cultuava, ele jogava, ele gostava de jogar um jogo que chama Assassin's Creed. E esse jogo fala sobre uma ordem religiosa, uma sociedade secreta dos assassinos. Eram pessoas que cultuavam a morte, o assassinato, né?
É um jogo complexo, quem já jogou sabe, nós não vamos entrar em detalhe desse jogo também, mas o personagem principal usava um capuz cinza, e era um assassino, né? A característica básica desse jogo é que esses assassinos, esse personagem, ele pode se disfarçar e viver junto com os outros, sem ser percebido, de uma certa forma. Tendo sido o Marcelinho o assassino, ele passou desapercebido, era um menino considerado equilibrado, sem sintomas psicopatológicos, sem sintomas psíquicos, mentais. Então, e o Marcelinho, uma coisa interessante que a gente vê algumas fotos dele, é o uso do capuz, uma blusa cinza, e ele sentado na sala de aula com o capuz. É um dado interessante. Quer dizer, ele vestiu a personalidade do personagem principal do Assassin's Creed. Então, é um dado. Ele estava, na sua fantasia mental, nós podemos supor que ele cultuava, que ele acreditava nesse jogo, como se fosse uma situação exemplar para a vida dele. Inclusive, ele tinha a ideia de matar toda a família, fugir e ser um assassino de aluguel. Isto é o que foi passado pelos colegas dele em relatos que a gente ouviu pela imprensa. E nos dá um dado muito importante da característica do Marcelinho. Nós não percebemos delírios, apesar de poder acontecer, sim, em meninos de 13 anos. Mas nós não podemos afirmar que fossem delírios, e principalmente porque ele estava levando a sua vida normal. Ele não estava fora do seu sentido, fora da sua capacidade mental, aos dados que a gente tem na observação externa desse objeto. E há relatos de que ele também queria fundar uma ordem, uma sociedade de assassinos. Ele convocou os meninos dele, ele chamou os meninos, colegas, para tomar essa atitude junto com ele e formar esse grupo. Agora, as informações que nós temos são muito superficiais, são dadas pela imprensa, é o que a imprensa sabe, que está fazendo o seu papel, mas nós não temos informações técnicas